Queridos irmãos e amigos, em Washington, temperatura em elevação. Vamos falar da política brasileira que se volta contra Israel nestes últimos dias. De Brasília nos vem a notícia que depois de 3 anos e meio de uma política externa dorminhoca, o Brasil deu um salto e tornou-se de brios e partiu para cima de Israel. Muito claro, Israel é uma das menores nações do mundo, com 0,1% da população mundial. Em sintonia fina com o Planalto. E no mesmo dia o Itamaraty votou a favor uma resolução dura contra Israel no Conselho de Direitos Humanos da ONU. E soltou uma nota nada agradável. Convocou o embaixador brasileiro em Tel Aviv e chamou o embaixador israelense em Brasília para dar um recado mal-humorado. A nota oficial condena energicamente o uso desproporcional da força e foi recebida como uma declaração de guerra diplomática por Israel, que reagiu também de forma surpreendente e ácida, ora criticando a irrelevância da diplomacia brasileira, ora chamando o Brasil de anão diplomático. Planalto e Itamaraty não gostaram da resposta. As relações entre Brasil e Israel têm sido pautadas pelo pragmatismo. Por exemplo, na área comercial, mas nunca foram de amor. Portanto, o Brasil se fingiu de desentendido na guerra civil síria. Assistiu de camarote o desastre político no Egito. E pior, lavou as mãos quando os vorazes russos passaram a devorar nacos da Ucrânia. Mas o país se sentiu à vontade para condenar Israel e com motivos inquestionáveis. Mortes são dolorosas em quaisquer circunstâncias, mas mortes de militares em guerras e em situações de tensão são compreensíveis. Mas como são agora, aos poucos, mais de 30 mortes de soldados israelenses, mas como não ver e não ouvir e não gritar durante de centenas de mortes de civis palestinos e de onde quer que seja, ainda mais se grande parte delas são de mulheres e crianças? E como não ver, não ouvir e não gritar que caíram mais de 700 de um lado e menos de 5 do outro? Seriam crimes de guerra. A posição da presidente brasileira, clara e dura, marca uma inflexão da política externa de Dilma, há meses do fim do governo, e confirma que Israel perdeu a guerra da opinião pública internacional e está cada vez mais isolado. Meus queridos irmãos, é uma tristeza que a presidente brasileira, com tantos políticos brasileiros em Brasília, nunca alertaram a nossa presidente que a palavra do Senhor mostra exatamente o que ela vem dizendo. Em Zacarias capítulo 14 diz: Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Avançarão contra Israel, diz a Bíblia, as nações da terra, somente para sofrerem a grande derrota do Armagedon. Deus escolheu o povo de Israel, e o povo de Israel vem lutando todos estes anos para manter-se como nação.
E eles querem varrer a nação de Israel sobre a terra. Qual o motivo? Porque Israel tem por Deus o nosso Deus, o Senhor Jeová. E agora o mundo se prepara para aniquilar Israel. Primeiro vão de uma forma e depois de outra e depois de outra. Acontece que Israel, sendo cercado, Deus descerá do céu com o seu exército, e aí teremos a grande batalha do Armagedon. E as nações que lutarem contra Israel perecerão de uma forma triste e vergonhosa. Que Deus nos abençoe, que este vídeo possa consolar alguns corações em Israel e alguns judeus espalhados pelo mundo, e a você, brasileiro, que agora começa a ter a maldição de Deus contra aqueles que lutam contra Israel. O presidente brasileiro, estes últimos presidentes, se voltaram para Israel somente para perder. E sempre perderão, porque o povo de Israel nunca perderá esta batalha. Porque tem do seu lado anjos, arcanjos, querubins, serafins. E o próprio Jesus nasceu em Belém da Judéia. Que Deus nos abençoe no seu santo nome. Muito obrigado a todos vocês que veem meus vídeos ao redor deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.